Será que existe um atalho para ganhar força em pouco tempo? Uma forma de potencializar seu treino e impressionar todo mundo ao seu redor com resultados absurdos? Porque vamos ser sinceros, todo mundo que já pisou numa academia em algum momento pensou nisso. Existe um jeito mais rápido. Se você pensou em anabolizantes, as famosas bombas, elas realmente aceleram o processo. Mas tem um preço. E não é baixo. Agora, e se existisse uma alternativa? Algo que não envolve química, mas que parece ainda mais extremo, quase como trapacear a própria biologia. Treinar em gravidade aumentada. Igual em Dragon Ball. Onde o Vegeta entra numa sala, aumenta a gravidade e sai mais forte. Onde o Goku treina em um planeta mais pesado e volta completamente diferente. Sem suplemento. Sem atalho químico. Só pressão. Mas aqui vai a pergunta que ninguém responde de verdade. Isso funcionaria na vida real? Ou melhor, o seu corpo aguentaria isso? Porque uma coisa é assistir isso numa tela. Outra, completamente diferente, é colocar o seu corpo dentro desse cenário. Então hoje, a gente vai destrinchar isso. Sem romantizar. Sem fantasia. Só ciência. E já se inscreve, porque esse canal ainda é pequeno, e se você sair agora, talvez nunca mais veja esse tipo de conteúdo. Vamos começar pelo básico. A gente vive sob uma força constante chamada gravidade. 1G, é isso que mantém você no chão. Agora imagina, se do nada, o seu corpo passasse a pesar 10 vezes mais. Não é só levantar um peso mais pesado. É o seu próprio corpo, virando um peso. Seus braços, mais pesados. Suas pernas, mais pesadas. Seu tórax, pressionando seus pulmões. Seu coração, tendo que trabalhar contra uma força absurda. E o mais bizarro de tudo, até o seu sangue, começa a pesar mais. Agora leva isso para 50G. 100G. O cenário muda completamente. Isso deixa de ser treino e vira sobrevivência. E é aqui que entra a parte mais insana da biologia muscular. Dentro de cada músculo seu, existem estruturas microscópicas chamadas sarcômeros. São elas que realmente geram força. Funcionam como pequenos motores biológicos. A actina e a miosina deslizam uma sobre a outra, gerando contração. Quando você treina, você causa microlesões nesses sistemas. E o corpo responde reconstruindo tudo mais forte. Esse processo é o que a gente chama de hipertrofia. Mas isso tem limite. Porque existe uma linha muito clara entre estímulo e destruição. Em condições normais, você estimula. Em condições extremas, você colapsa. Sob uma gravidade absurda, o sarcomero não consegue lidar com a carga. As pontes entre actina e miosina simplesmente falham. A estrutura perde integridade. E ao invés de crescer, o músculo começa a se romper. Agora entra outro ponto importante, as fibras musculares. Seu corpo trabalha basicamente com dois tipos. Fibras tipo I resistentes, feitas para longa duração. E fibras tipo segundo, explosivas, feitas para força e potência. Agora imagina tentar simplesmente ficar em pé, com o corpo pesando dezenas de vezes mais. As fibras tipo I entram em fadiga quase imediata. Elas não foram feitas para sustentar esse tipo de carga contínua. E aí o corpo tenta compensar, recrutando as fibras tipo segundo. Só que isso tem um custo altíssimo. O metabolismo acelera, o consumo de energia dispara, o acúmulo de metabólitos aumenta e o ambiente muscular fica ácido. Muito rápido. Muito além do que o corpo consegue tamponar. O resultado? Falha muscular total. Não aquela da academia, de mais uma repetição. Mas uma falha real. Onde o músculo simplesmente para de funcionar. Agora você pode estar pensando, ok, o músculo falha, mas eu ainda consigo tentar treinar não. Porque antes disso, o seu cérebro já apagou. Sob alta gravidade, o sangue é puxado para baixo. E começa a faltar fluxo no cérebro. Isso tem um nome real, GLOC, perda de consciência induzida por gravidade. Pilotos de caça treinam durante anos para resistir a isso. Usam roupas especiais, técnicas de respiração. E mesmo assim, em níveis muito menores do que os de Dragon Ball, eles desmaiam. Agora imagina um ser humano comum, sem preparação, tentando suportar múltiplos GS. Você não levanta peso. Você apaga. Simples assim. E se, por algum motivo, você insistisse, seu corpo ainda teria uma última resposta. E ela é brutal. As fibras musculares começam a se romper em grande escala, liberando uma proteína chamada mioglobina na corrente sanguínea. Isso leva a uma condição chamada rabdomiólise. E aqui a coisa fica séria de verdade. Porque essa proteína, em grande quantidade, é tóxica para os rins. Ela literalmente entope o sistema de filtração. E o resultado é falência renal aguda. Em casos extremos, em poucas horas. Ou seja, aquele treino hardcore terminaria numa UTI. Ou numa máquina de diálise. Dragon Ball acerta em uma coisa, a ideia de ultrapassar limites. Mas ignora completamente outra. O corpo humano tem limites estruturais, biológicos, inquebráveis. E eles chegam muito antes de qualquer transformação. Agora me responde. Se existisse uma sala de gravidade de apenas 2G, você entraria? Arriscaria seu corpo, seu coração, seus músculos, seus rins, para ganhar força mais rápido? Ou ficaria no caminho lento, seguro e real? Se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o like e se inscreve. Porque aqui no Mede Tudo, a gente mede tudo sobre a medicina.